Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre uma mensagem escandalosa de Jesus. Escândalo é aquilo que fere. E Jesus feriu conceitos, feriu verdades, feriu postulados, feriu crenças. Porque o compromisso dele não era com a religião. O compromisso dele sempre foi com o relacionamento com o Pai. E ele veio para nos trazer de volta a possibilidade de um relacionamento pessoal e direto. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, porque a Deus agradou a morte de Jesus. O grande simulacro foi que o homem pensou ter poder para matar. Satanás achou que ferindo Jesus teria vitória, mas ele venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, porque o projeto sempre foi de Deus. Deus fez provisão por nós. Só Deus para refazer, para restaurar aquilo que foi destruído pelo mal, pelo pecado, pela corrupção maligna. A humanidade teve o veneno de Satanás inoculado em si. O ser humano carrega o veneno do mal. Nós estamos vendo esses dias a guerra terrível, a mortandade terrível, ali na faixa de Gaza. É triste ver Israel tendo que massacrar naquelas proporções tantas vidas, mas é uma situação muito difícil também. Por quê? Porque o líder do Hamas disse: nós vamos repetir e repetir e repetir e repetir e repetir quantas vezes forem necessárias até arrancar Israel do mapa. Então, Israel vai ter que destruir o Hamas. Isso significa que muita gente vai perder a sua vida. Nós vamos orar. Santo Deus e Pai, a tragédia humana, nós estamos com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o conhecimento. A ciência que se multiplicava a cada século, no século XX passou a se multiplicar por décadas, no século XXI, hoje, ela dobra a cada dia, o conhecimento da humanidade dobra diariamente. E mesmo assim, com a ciência se multiplicando, como é um dos sinais dos últimos tempos até a vinda de Cristo, a humanidade continua carcomida pelo pecado. O pecado corroeu, o pecado destrói, mas nós queremos, Senhor, olhar para a Tua graça, porque, meu Deus, o Senhor fez a provisão do antídoto para nós. Quando Cristo, Yahvé, palavra viva, encarnado, como segundo Adão criado, se manifestou entre nós, experimentou a miséria humana, a fúria humana, tomou sobre si os nossos pecados sem jamais ter cometido pecado, e foi para a morte, e enganou a iniquidade, obtendo vitória sobre a morte, porque a quem não pecou, a morte não pode prender. A Deus agradou moê-lo, e a Deus a provisão pela ressurreição, e em Cristo hoje nós podemos ter relacionamento de novo contigo, ó Deus. Nós que éramos estranhos às alianças, hoje vemos em nós cumprida a profecia feita a Abraão, de que do descendente viria a bênção para todas as famílias da terra. E hoje nós estamos aqui, em todas as nações, cultuando a Ti, Senhor, mas que seja um culto mais do que expressão religiosa. Que nós tenhamos relacionamento, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Quem comer a minha carne, João capítulo 6, versículo 54 em diante. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai.
também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, o maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Santo Deus, fala conosco, usa este vaso limitado que é o pregador, e que eu também seja ministrado, e que a tua palavra em nós seja vida, em nome de Jesus. Amém. Quando o cristianismo começou, na realidade nós não éramos chamados de cristãos. A terminologia cristão foi usada em Antioquia, na Síria, e infelizmente nós passamos a ser chamados de cristãos, irmãos. Todo nome pega geralmente como um pejorativo. Originalmente o nome cristão é pejorativo, não é afirmativo. Mas nós seguramos esse nome e passamos a ser chamados de cristãos. O nome original dos seguidores de Jesus eram os do caminho, ou os nazarenos. Originalmente os nazarenos eram todos judeus. E quando os nazarenos começaram a espalhar a doutrina do nazareno, que é Yeshua, esse é o nome de Jesus, no original. Yeshua, Hamashiach, Jesus, o Messias. Eles começaram a pregar essa boa notícia de que Deus fez provisão para nos resgatar para Ele. E eles anunciavam o sacrifício de Jesus e repetiam isso: nós precisamos comer a carne e beber o sangue. Nós hoje sabemos que isso é uma linguagem figurada, é uma expressão que aponta para a verdade de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, prefigurado no maná que Deus derramou no deserto. Mas a palavra aqui diz: os vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer agora deste pão vivo que vem do céu, ainda que morra, viverá. Os romanos e os povos que agora estavam desprezando a estes, e também muitos judeus tradicionais, começaram a olhar para os primeiros discípulos de Yeshua e dizer que eles eram canibais e que pregavam o canibalismo e que eles nas suas reuniões comiam a carne do seu líder. E esse mito continuou, mas quando o cristianismo foi se tornando cada vez mais gentílico, até se tornar parte do Império Romano, o mito persistiu e recaiu sobre a origem, porque agora os cristãos se afastaram dos judeus. O cristianismo foi se tornando pagão e foi se tornando cada vez mais híbrido, mais sincrético, mais romano. O judaísmo também foi se afastando do projeto de Deus, rejeitando o Mashiach e se prendendo na Torá oral, na tradição, ao invés de se prender na revelação. Jesus atacou a Torá oral, Paulo também atacou a Torá oral,
E até hoje o moderno judaísmo é muito firmado na Torá oral, em Maimônides e em outros, que têm as suas interpretações. Tudo da Torá oral é ruim? Não. Tudo da tradição é ruim? Não. Mas o cristianismo criou a sua própria Torá oral com as suas leis particulares, as bulas, as encíclicas papais, e nós protestantes tentamos sair disso, mas nos prendemos a ritos e tradições e a novas regras, porque o ser humano tem a mania de criar regras onde Deus não pôs e tenta substituir aquilo que Deus quer, e é o problema. A Torá oral prevaleceu entre os judeus e criaram o moderno judaísmo, e a tradição tomou os gentios e se misturou com religiões pagãs, e se criaram os modernos cristianismos. Jesus não morreu no judaísmo moderno. Jesus também não foi cristão, jamais. O nosso Cristo não era cristão. Ele nasceu, viveu e morreu judeu. E ele veio apontar o problema do judaísmo. Vocês criam regras em cima de regras que nem vocês, nem vossos pais conseguiram cumprir. Vocês colocam um povo debaixo de um jugo, criam tantas fórmulas que nem vocês entram no céu e não deixam ninguém entrar. Assim como nós no cristianismo, quantas vezes perdemos a essência da fé? Perdemos a essência da fé. Religião é um perigo. Porque a religião é a nossa expressão, não é a expressão de Deus. A única religião que Deus formulou foi o judaísmo antigo, que não é o judaísmo moderno. Mas ele tinha um propósito, a lei serviu de tutora, de babá, de limite, até que se manifestasse a graça de Deus, até que o Mashiach se manifestasse, trazendo a provisão de um relacionamento novo e pessoal. Deus é Deus de relacionamento. Você quer se relacionar com Deus? Você tem fome de Deus? Deseja Deus? Quem deseja Deus, diga eu quero. Eu quero. Eu quero mais, mais. Sou pastor há 40 anos. Me converti há 45 anos. E eu continuo querendo, eu quero mais. Eu quero mais. E eu sei hoje mais do que nunca, eu não sou suficiente, eu sou incapaz. Eu sou apenas um ser que precisa da misericórdia de Deus a cada dia. Não há nada de especial nessa pessoa que está aqui e nada diferente de vocês que estão aí. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado nós somos gerados porque todos somos descendentes de Adão. Mas nós hoje também podemos todos ser herdeiros do segundo Adão, que é Yeshua, Jesus. E pelo segundo Adão, nós recebemos uma herança nova, relacionamento com Deus. Agora Deus não se relaciona com quem não quer. Jesus aqui revela presciência, e eu quero começar pelo fim do texto. Jesus se relacionando com os discípulos, a Bíblia diz que ele sabia quem havia de traí-lo. Ele também sabia ali quem eram os que não criam. Porque crer não é apenas uma declaração de assentimento intelectual. Presta atenção. Crer é algo mais profundo, é fé. E a fé é algo espiritual. Os discípulos que estavam com Jesus, hoje a pastora falava comigo, tiveram um encontro com Cristo, mas não tiveram a revelação. Se encontraram com Cristo, mas não encontraram o relacionamento com Deus. Quantas pessoas já tiveram encontro com Deus aqui na igreja? Quantos já passaram? As pessoas passam. Todos os que olham para homens vão cair. Todos que esperam um pastor perfeito vão cair.
Todos que esperam uma igreja perfeita têm que sair da igreja, porque se você ficar, você vai estragar, porque você é imperfeito. E se você quer uma igreja perfeita, a primeira pessoa que tem que sair da igreja é você. Porque você é imperfeito. Todos os que querem um relacionamento sensório, físico, de conhecimento apenas, no sentido de ciência, vão cair. Jesus olhava para aqueles homens e ele sabia quem era quem ali. Mas é interessante, Jesus nunca enxotou ninguém. Ele nunca mandou ninguém ir embora. Também nunca saiu correndo atrás de ninguém. Ele só disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que o Pai me dá, ninguém vai tirar de mim. Aqueles que são meus, são aqueles que meu Pai me deu. Agora os que não são, não vão suportar. Os discípulos não suportaram a pregação de Jesus porque eles não entendiam. Estavam diante de Jesus, tiveram um encontro com Cristo, mas não conseguiram entender nada. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E eles disseram: duro esse discurso, quem é que pode compreender? Como é que um líder fala de canibalismo? Eles estavam olhando para uma dimensão física. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele sabia quem era Judas. Porque Jesus, nós temos que lembrar quem é Jesus. Deus é Espírito. E o nome de Deus é... Eu hoje falava com o irmão aqui na porta da igreja. Seja bem-vindo, meu querido. Ele falou: pastor, aquela palavra do nome de Deus. Eu falei: o nome de Deus não pode ser pronunciado. O nome de Deus é impronunciável, porque Deus não quer o nome dele sendo falado, ele quer ser experimentado. Deus literalmente quer ser respirado por você. Ele é o fôlego de vida, ele é a base, é a essência de todas as coisas. Tem gente que vive como os animais, tem o fôlego na própria narina, e não passa disso, diz a Bíblia. Mas Deus quer algo mais, ele quer que a presença, o Espírito dele tenha comunhão com o nosso Espírito. Você precisa experimentar Deus na sua vida. Jesus andou com Judas. Judas nunca conseguiu experimentar Cristo. Ele nunca conseguiu experimentar Deus. Aqueles homens estavam ali, mas Jesus sabia: eles não são dos meus, porque eles não conseguem experimentar o que Deus tem para eles. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, ou seja, experimentem. Eu às vezes acordo de madrugada, o Espírito Santo me chamando. Essa madrugada foi assim, e eu fiquei mais de 1 hora orando, deitado. Depois não foi suficiente, ajoelhei do lado da cama, fiquei ali, e aí já estava há muito tempo. Falei: meu Deus, eu preciso dormir um pouquinho, porque senão amanhã eu vou ficar me arrastando. E Deus é tão bom que eu pedi e apaguei. Quando eu acordei já eram 7h20 da manhã. Eu fiquei volta de 4 até as 5 da manhã acordado, mais ou menos. Mas que tempo maravilhoso, que tempo maravilhoso. E todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu fico constrangido. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que dentro dessas veias corre uma natureza pecaminosa. Eu sei das minhas limitações. Como é que eu vou ser arrogante diante de um Deus tão grande? Como é que eu vou ser autossuficiente? Como é que eu posso ser prepotente? Eu não tenho suficiência, eu não tenho potência. Então eu me constranjo na presença de Deus. Você se constrange, se sente assim? Quase com vergonha de falar com Deus. Mas não é a vergonha da timidez, é a vergonha de saber: meu Deus, quem sou eu? E aí é tão bom quando Deus diz: eu sei quem é você. Você é meu filho. E eu te quero. Deixa eu te tratar. Porque eu estou restaurando a sua identidade. Eu estou te preparando para estar comigo na glória. Nós todos aqui estamos
para ser preparados por Deus, para estar com Ele na glória. Jesus conhecia aqueles porque ele tinha um atributo nele, pela natureza dele, porque se Yahvé é criador, Yahvé também é a própria palavra, pela palavra, Yahvé, pelo seu sopro, tudo ele criou. E essa palavra, essa Torá foi revelada aos judeus, mas existe uma Torá viva que foi profetizada e se revelou a nós, que é Yeshua. Essa palavra viva, ela não quer estar apenas no livro, ela quer estar gravada em nossos corações. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas para você ter Cristo, você tem que desejar, como quem tem fome. Você já sentiu fome de verdade? Nós somos uma sociedade tão abastada, irmãos. Nós vivemos uma opulência, você pode comer. Alguns dizem que nós temos aí milhões e milhões e milhões de gente passando fome. Tem gente passando fome? Tem, é claro que tem. Tem gente passando necessidade? Tem, porque aqui no Brasil eu já passei dias muito difíceis. Mas sabe, se a fome apertar mesmo, você pode ir em qualquer lugar, você vai pedir e as pessoas dão. Porque nós somos um povo generoso. Você chega perto de um restaurante, vai pedir ali, você vai ter comida. Tem restaurante popular que com R$1, R$2 você come. É só ter o trabalho de ir até lá. Então há abundância. E por causa da abundância, nós não entendemos com clareza o que é passar fome. Meu pai, quando era jovem, na Segunda Guerra Mundial, ele disse que em Cabo Verde, na África, eu sou filho de africano, como todo mundo aqui antigo da igreja sabe. Então eu sou um brasileiro e sou um africano, eu sou cabo-verdiano e sou brasileiro, com muito orgulho. Mas meu pai contou que as ilhas ficaram desabastecidas porque todas as provisões iam para os esforços de guerra. Os navios não estavam parando e desembarcando alimento em insuficiência. Havia falta de alimentos. E aliado a isso houve uma seca. E sabe, quase 1/4 da população morreu de fome. Porque se não tem comida, vem a fome. Agora naquela guerra ali na faixa de Gaza, estão fazendo apelos para dar uma pequena pausa, e Israel fica apertado, porque dá pausa é a chance que os palestinos querem. Mandar combustível é o que eles precisam para abastecer as suas máquinas, mas se não mandar também, as pessoas vão começar a morrer de fome, porque eles estão sendo estrangulados num cerco, como os cercos medievais, só que em pleno século 21. Eles estão cercando e apertando o inimigo. Israel só vai parar quando esmagar o Hamas. Infelizmente, o Hamas tem que ser esmagado, porque eles são terroristas. O objetivo é fazer terror. Alguns repórteres foram chamados essa semana para ver projeções em circuito fechado, não podiam entrar com máquinas, com câmera, com nada. Mas o que chocou o mundo foi a saída desses repórteres da sala de projeção. Eu li artigos, eu vi imagens, alguns saíram vomitando. Olha que para um jornalista acostumado com notícias, muitos ali acostumados a ver sangue, você sair vomitando de uma sala. Alguns pediram serviço psicólogo para quem sai de trauma de guerra, porque o que eles viram ali foi horror, foi terror. A única finalidade era chocar. Eu vi um terrorista dizendo que nós passamos, comemos e ouvimos o choro de crianças. Nós pegamos as armas e começamos a atirar, até não ouvir mais choro nenhum. E o repórter perguntou, mas eram crianças? No Alcorão, a religião de vocês autoriza a fazer esse tipo de barbaridade? E ele disse, não. Mas nós fizemos. Nós fizemos. O ser humano consegue ser pior do que o diabo. Porque o diabo nunca foi criado à imagem de Deus, nós fomos. Então, quando a infecção dos demônios entrou em nossa natureza humana, que também era uma natureza divinamente criada, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o ser humano pode se tornar pior do que o próprio Satanás. Gravem o que eu estou falando. Podemos nos tornar piores do que o diabo. Por isso, aqueles que perecerem serão condenados à mesma dimensão dos próprios demônios. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos.
Mas infelizmente lá é o lugar de muita gente. Que não seja o teu lugar. Amém? Alguns daqui não querem ir para o inferno. Alguns. Porque se você tivesse a noção clara do inferno, você ia dizer amém com toda a tua força. Sabe por quê? Porque eu não quero ir para lá. Eu não quero ir para lá. Eu vou para o céu, e você? Aleluia. Mas guarda o teu coração, porque a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então vigia. Vigia as entradas do teu ser. Porque nós somos facilmente pervertidos. Ou podemos viver facilmente convertidos. Facilmente porque não depende de nós. Jesus Cristo fez o difícil. Hoje nós podemos receber a graça, amém? E firmar as nossas vidas na palavra e na palavra gravada em nossos corações. Jesus era presciente, porque Yahvé, Pai, criou o Filho. Jesus quem é? Yahvé, Filho. E Yahvé está aqui agora, porque Deus é Espírito e Ele está conosco. O mesmo Espírito em Cristo é o Espírito que está aqui agora. Por isso Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito. E eis que estou convosco todos os dias. Yahvé está aqui nessa sala. Aleluia. Jesus tinha presciência, porque Ele estava em total sintonia com Yahvé. Ele era a própria manifestação física do amor de Deus. Ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo o próprio Espírito de Deus. O mesmo Espírito que nós também recebemos e perdemos por causa do pecado, a comunhão. Somos Espírito de Deus desligado. Cada um de nós aqui é Espírito de Deus, porque o Espírito é o sopro que Deus colocou em nós. Yahvé. Como Jesus estava totalmente sintonizado, ele conseguia perceber tudo. Mas ele não espantou ninguém. Ele simplesmente ministrou, porque ele não estava preocupado em separar quem é quem. Ele estava preocupado em ministrar a todo aquele que deseja. O Pai se revela. E a revelação não é pela nossa carne, pelos nossos sentidos. Tem muita gente dentro de igreja querendo sentir. E eu quero te dizer, todo crente que quer sentir demais é carnal. O desejo de sentir é carne. Nós temos que passar o nível do sentimento da carne e entrar na dimensão da experiência, do relacionamento. Isso é possível não pelos sentidos físicos, mas é uma possibilidade espiritual que se chama fé. Uma certeza inabalável, que vai contra todos os fatos físicos e contra todos os argumentos possíveis. Eu sei em quem tenho crido, porque eu tenho experimentado Deus. Esse mesmo Deus que você pode, deve e vai experimentar. Se você tem fome, tem desejo, Jesus usa figuras sensórias para que nós possamos entender. Fome aqui é quando alguém tem fome, vai fazer de tudo para matar a fome, não é verdade? Tem gente que come até terra para matar a fome, no desespero da fome. Come qualquer coisa. Come até o que não gosta. Fome. Por isso a palavra é, se você tem fome de Deus, se você tem sede de Deus, venha e coma. E absorva. Deus quer ser absorvido, quer ser experimentado, quer ser gozado, quer ser usufruído. Deus quer se relacionar conosco. Isso é mais do que religião, é relacionamento, é vida. Deus quer a vida dele sintonizada com a tua vida sintonizada com a vida dele. Ele é a fonte de vida e você pode estar reconectado, religado.
Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: vocês já estão vendo e não creem? Eu estou aqui. E os homens ficam chocados, porque é uma palavra muito difícil. Aqueles discípulos simplesmente viraram as costas dizendo: é muito difícil, é muito complicada, é muito dura essa palavra, não é para mim. Eu já conheci muita gente que saiu da igreja dizendo: Deus, eu sei quem é Deus, mas é muito para mim. Eu quero viver o meu momento, a minha vida, eu quero aproveitar o meu tempo. Louco, essa noite vão pedir a tua alma. Tudo que você acha que tem vai ficar para quem? Porque todos nós estamos passando. Mês passado, agora, perdemos 2 irmãos. Perdemos não. Nossos 2 irmãos já foram na nossa frente para a glória. Amém, irmãos? Porque eles foram salvos. Edson e Maria. Já estão lá na glória. Muito melhor do que aqui. Num culto maravilhoso essa noite. Nesse tempo. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Talvez você tenha vindo aqui hoje motivado por uma necessidade física. Saúde, pastor, eu preciso de um milagre. Deus cura, pastor? Cura. Porque Ele ama. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Jesus sempre operou milagres movido de íntima compaixão. Compadecer é padecer com. Como é que Deus vai compadecer com, se Ele não tem relacionamento contigo, você não tem relacionamento com Ele? Quer o milagre? Se disponha a se relacionar com Deus. Pastor, e se eu não me relacionar? Às vezes Deus opera milagre até com quem não se relaciona. Sabe por quê? Deus ama. Eu já vi muita gente receber milagre, virar as costas e esquecer do doador do milagre. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Eu já vi muita gente pedir tantas coisas a Deus. Pede dinheiro, Deus dá dinheiro, vira as costas, eu vou viver minha vida. Pede saúde, Deus dá saúde, vira as costas, eu vou viver minha vida. Pede posição, Deus te coloca em posições de honra, agora você quer curtir a sua posição, vira as costas para Deus. É assim a humanidade. Mesmo assim, Deus continua. Ele não vai antecipar a morte de ninguém, nem o fim de ninguém. Não vai. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Algumas pessoas pedem a morte de políticos, e eu vou dizer, até eu já cheguei a pedir. Depois eu pedi perdão a Deus. Oh, meu Deus, mata logo esse infeliz. Mas o Espírito Santo fala assim: eu não tenho prazer na morte. Ora por ele. Ora por quem te persegue. Ore por quem te aflige. Nós temos um irmão da nossa igreja que está preso desde o dia 8 de janeiro. Essa semana eu vou ao presídio porque ele vai continuar fazendo aquilo que ele ia começar no começo desse ano. O seminário. Falei com o reitor do seminário e ele vai fazer o seminário de dentro do presídio, será o primeiro seminarista presidiário da nossa igreja. Preso político, num estado terrorista que nós vivemos hoje. Só por falar isso eu posso ter a Polícia Federal batendo na porta dessa igreja e sendo preso. Irmãos, nós vivemos hoje uma ditadura. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor de esquerda ou direita. Estou dizendo que existem grupos de interesse nesse país que querem se sobrepor sobre toda a consciência dessa nação. Essa é a humanidade. Sempre foi assim. Se você estudar a história, sempre houveram os poderosos oprimindo. Então não acredite na lorota de políticos, são todos mentirosos. Alguns bem intencionados. Os que mais falam de socorrer os pobres são os mais mentirosos. Porque a verdade... Tá bom, vou falar bem de um político de esquerda, Mojica, do Uruguai. Porque não ficou rico na política. Esquerdista. Esquerdista. Pode ter um direita também? Bom, pode. Alguém que acredita que trabalho gere trabalho. Tá. Todas as soluções humanas, irmãos, elas estão baseadas no pecado. O ser humano é maligno, é pecador. Então não coloque a sua ficha, a sua esperança total nesta vida. Você pode lutar por alguma coisa para melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas no fundo, o mundo jaz no maligno. A igreja nasceu dentro do Império Romano, onde a maioria da população era escrava. Onde muito poucos
poucas famílias dominavam sobre grandes multidões, e quem queria ter alguma ascensão tinha que colocar sua vida em risco para tentar, no militarismo, alcançar alguma benesse. O cristianismo nasce num contexto de muitas religiões. Jesus Cristo não veio trazer mais uma religião. O ser humano não precisa de religião, você não precisa de religião. Se você ficar aqui na igreja e fizer tudo o que a igreja falar para você fazer, e participar de tudo nessa igreja, eu posso dizer que você vai para o inferno dentro da igreja. Porque a religião não é a solução. A nossa religião deve ser uma consequência. Assim como caridade não vai levar ninguém para o céu. Tem gente acreditando que fazendo boas obras vai agradar a Deus, vai ganhar pontinho no céu. Para! Deus não está vendendo lote no céu para ninguém. Deus não está fazendo troca, barganha. Simplesmente porque Deus quer dar. Ele não quer te vender por boas obras. Pastor, e as boas obras então? Mostre-me as tuas obras e eu te mostrarei a tua fé. As nossas obras devem ser consequência de um relacionamento com Deus. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É só isso. Que sinal tu vais fazer, Yeshua, Jesus? Porque os nossos pais viram sinais. Moisés operou sinais, e por isso eles creram. Moisés mandou o maná do céu. Jesus falou assim, vocês não sabem o que estão falando. Moisés não deu nada. Moisés não fez nada. Tem gente correndo atrás de pastor e atrás de profeta, e tomando profetada e caindo na mão de embusteiros. Isso quer dizer que Deus não cura? É claro que Deus cura, eu já vi muitos milagres. Mas o que eu quero dizer é, tem gente correndo atrás de gente. Eu sou da igreja do pastor fulano de tal, do pastor Beltrano. Se tem uma coisa que eu detesto é quando alguém diz, eu sou da igreja do fulano de tal. E aqui na igreja vocês estão proibidos de falar, eu sou da igreja do pastor Luiz Carlos, porque eu não sou dono de igreja. Alguém não se conformou e começou a me chamar de seu Nazareno. Seu Nazareno, seu Nazareno. E eu várias vezes falei assim, eu não sou seu Nazareno. Eu sou Nazareno, mas não sou o seu Nazareno. Não, mas seu Nazareno é a sua igreja. Esses dias alguém falou assim, pastor, o senhor está rico, né? Porque aquela igreja ali no lugar... Eu fiquei olhando escandalizado. Eu falei, não, peraí, eu não sou dono daquela igreja. Eu não sou dono de igreja. Eu detesto pastor de igreja independente, irmão. Eu entendo muitos, porque também ficar preso em denominação, às vezes, é só encheção de paciência. Mas eu falava para um pastor amigo meu, que saiu da Convenção Batista, e eu dei uma exortada nele, e ele me chamou para o primeiro culto da igreja dele. No primeiro culto, eu falei, você vai querer que eu pregue? Quero que o senhor pregue. Eu falei, irmãos, não sigam o pastor Neto. Ele ficou me olhando. Se o pastor Neto for pastor da igreja dele, não sigam ele. Que essa igreja não seja a igreja do pastor Neto, seja a Igreja Batista Evangélica de Brasília. É meu amigo. E Neto, se ligue a alguma coisa, preste contas a alguém, porque senão você vai passar, o teu negócio morre contigo. Mas se o teu negócio é o negócio de Deus, por que não prestar contas? Por que não ter obrigações? A igreja não é do pastor, por isso... Eu não gosto de igreja que o povo diz, eu sou da igreja do fulano de tal. Irmão, fulano de tal é só carne, ele não faz nada. Eu sou de Moisés, Jesus disse que Moisés não fez nada. Quem fez foi Deus. Deus continua sendo o Senhor, amém? De que igreja você faz parte? Eu faço parte da igreja do Deus vivo, amém? Quem faz parte dê um aleluia. Porque é essa igreja que vai para o céu. A igreja dele, não é a igreja dos homens. Os homens são perigosos, incluindo eu. Todo poder que não volta para Deus é diabólico. Minha mãe dizia isso, meu filho, todo poder vem de Deus e deve voltar para Deus. Tudo que não volta para Deus vai para o diabo. O teu dinheiro é um poder. Se o teu dinheiro não servir para as coisas de Deus, vai para o diabo. Você vai com o teu dinheiro para o inferno. A tua saúde vem de Deus. Se a tua saúde não servir para honrar a Deus, vai para o diabo. Vai para o inferno.
A tua cultura é um presente de Deus, porque Deus dá a possibilidade do homem, inteligência, que em Deus foi Deus. Se a tua inteligência não servir para as coisas de Deus, vai para o lugar errado. O teu tempo vem de Deus. Use o teu tempo e devolva para Deus. Tudo nas nossas vidas tem que ter um fim comum em Deus. Você tem fome de quê? Moisés não fez sinais, foi Deus. Foi Deus que mandou o maná. E os nossos pais comeram o maná que Deus mandou e morreram. Agora Deus mandou algo que é melhor do que aquele maná. Eu sou o pão vivo que vem do céu. Se você quer a vida, coma minha carne e beba o meu sangue. Eles não conseguiram entender. Eles estão usando uma figura de linguagem dizendo o seguinte: absorva, tenha fome, coma. Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Está cansado? Vem para Deus. Está aflito? Vem para Deus. Está culpado? Vem, porque Ele vai te perdoar. Ele vai te dar a chance de fazer de novo, não mais aquilo que você fez. Tem gente que carrega tanto peso de culpa que acaba no suicídio. Pois Ele diz: eu vou te aliviar. E aquele que está em Cristo já não tem mais culpa, porque os pecados são perdoados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Você é livre. Livre! Eu sou livre. Você é livre. Aleluia. Mensagem estranha, mensagem dura. Muita gente virou as costas para Jesus, foram embora. Tiveram um encontro com Cristo, mas não suportaram a Cristo. Uma pena para eles. Mas ele sabia quem eram os dele. Porque aqueles que meu Pai me dá, ninguém vai tirar de mim, disse Jesus. Cristo entrou na minha vida aos 15 anos. Há 45 anos atrás. Se fosse depender de mim, irmãos, eu estava lascado. Mas como a vida espiritual não depende de nós, é Deus operando em nós. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. E a nossa suficiência é Cristo. É o Mashiach. Está em Deus. Ele diz: eu sou o pão que Deus deu. Eu sou o pão da vida. E aí disseram: mas ele não é Jesus? Como é que ele está? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. Ele não é o menino que nasceu aqui em Nazaré. Agora ele está dizendo que ele veio de Deus. As pessoas ficavam irritadas. Jesus escandalizava. Sim, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, nasceu de uma mulher chamada Maria, de uma virgem. 23 cromossomos descendentes de Adão. 23 cromossomos novos. Eu particularmente creio que Deus tirou de José, purificou e operou o milagre e colocou em Maria. Por isso a genealogia aponta Jesus, filho de José, e Jesus, filho de Maria. Mostra as duas genealogias. Jesus não era só meio filho de José, não, ele era filho de José. Porque Deus fez. Só que o que Deus fez foi uma restauração total. Falou assim: não vou permitir que nada que está contaminado. Mas em Maria, Deus não mexeu na natureza. O óvulo era aquele óvulo adâmico. E Deus fez um ser híbrido, misto, um mestiço, da primeira criação em Adão e de uma segunda criação. Ele é chamado de um novo Adão. Jesus, a nova criação de Deus. Para que nós possamos também ser novas criaturas através de Cristo. A velha criação hoje pode se tornar nova. Cristo em nós, esperança da glória.
Só alcança o Messias aquele que entra na dimensão da fé. A fé não é uma capacidade nossa. A fé é um atributo de Deus colocado em nossa natureza. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Ela está aqui. Não tente acessar Deus pelas dimensões de sentidos, pela tua lógica, pela tua ciência. Não. Simplesmente se desapegue da tua natureza e diga: meu Deus, o Senhor é Espírito e eu quero te receber em Espírito. Ponhamos de pé. Você tem fome de quê? Você tem fome de Deus? De verdade você quer Deus na sua vida? Porque se você quer Deus, o Senhor, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é dele. O coração aqui é a tua essência. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Pastor, eu nem sabia, nem acredito que Deus existe, mas se Ele existe, eu quero. Sabe, essa oração Deus ouve. Tem gente que finge crer. Prefira dizer para Deus: eu não creio, mas eu quero. Eu não sei, mas eu quero. Meu Deus, eu quero. Mas a minha mente diz não, os meus sentimentos dizem não, pois eu hoje rejeito a minha mente e as minhas sensações. Eu quero passar além. Eu quero entrar na dimensão da fé. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, meu Deus. Abre agora o entendimento, Senhor. Abre agora a percepção espiritual. Abre a dimensão da fé. A certeza da tua graça. A certeza do teu amor. A certeza do teu cuidado. A certeza da tua paixão por nós, ao ponto de manifestar a tua glória em carne, ao ponto de morrer numa cruz sem nunca ter pecado, pelos nossos pecados, ao ponto de hoje estar preparando para nós lugar na eternidade. Senhor, nós queremos um dia voltar nosso espírito em comunhão com teu espírito, e agora pelo Espírito, uma nova carne, um novo corpo, regenerado em glória. Hoje Deus te trouxe aqui. O que é que te prende? O que é que te rouba a alegria? O que é que tem roubado a presença de Deus na tua vida? Pecado. Você pode entregar o teu pecado hoje e dizer: meu Deus, me perdoe, porque eu não quero ficar separado. Eu não quero viver o vazio da tua presença. Meu Deus, eu chego a ti com todas as minhas aflições, com todas as minhas necessidades. Eu me apresento a ti. Eu quero estar debaixo do teu cuidado, Pai. Eu quero ter a certeza da tua paternidade, da tua realidade. Testifica o meu espírito. Hoje, traga a tua dor, traga a tua aflição, traga o teu vazio, traga a tua limitação, traga a tua verdade, traga os teus pecados, traga todo o teu ser. Simplesmente se coloque debaixo da graça de Deus, porque Ele limpa, Ele sara, Ele restaura, Ele sustenta, Ele dá vida, e vida em abundância. Deus quer ser simplesmente o teu Deus.